já não é mais gelo seco, porque gelo seco é caro. Hoje tem um sistema muito mais barato para fazer essas fumacinhas. Eu comprei a máquina de fumaça lá para casa e não é gelo seco, dá muito trabalho. Imagina, ó, eu quero gelo seco, vai ter que ir na PTP comprar. Então olha só, antigamente como é que se fazia essa fumacinha de boate? Tu pega lá o gás carbônico emitido por exemplo, do carro, pode ser, né? Pega gás carbônico ou isola da atmosfera mesmo. Pegou gás carbônico, CO2, né? Bota num super freezer e sai esfriando, 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 esfriando. Chega uma hora que ele vai direto do estado gasoso para o estado sólido, a sublimação. Ele sublima. Aí tu pega esses cubinhos, aí tu, né, um super refrigerador, tu botou gás carbônico lá dentro, deixou congelando, aquele gás foi assentando e congelou num blocão. Tu vai lá, corta aquele bloco congelado ainda dentro do freezer, bota no isoporzinho e vende. Então o cara tem que ter todo um cuidado com o gelo seco. Ele tem que levar o gelo seco todo aprisionado, colocar na máquina de gelo seco bonitinho. Hã? O gás carbônico, tu vê, se fosse assim nós estamos tudo morto agora aqui, né? Não é tão tóxico, nós estamos expelindo gás carbônico direto aqui um em cima do outro, né? E as portas estão fechadas, mas demoraria várias horas para que a gente se intoxicasse. Cada abertura de porta ou até o vazamento do gás carbônico por debaixo das frestas nos deixa tranquilo, então não é tão tóxico. Aí tu pegou aquele gelo seco, bota uma maquininha. Essa maquininha vai fazer o quê? Vai esquentar essa pedrinha de gelo, gelo seco, que na verdade é gás carbônico congelado, e ela, em vez de ir para o estado líquido, vai direto para o estado gasoso. Está no estado sólido, não é isso? E aí eu abro a válvulazinha para despejar essa fumacinha no ambiente. Como isso é caro, mas, né, é quase isso. Como isso é caro, as novas máquinas de fumaça é por calefação. Tu pega um líquido, bota um perfuminho, e bota umas substânciazinhas para deixar a fumacinha mais legal e simplesmente espirra esse líquido num bocal superaquecido. Aí vai lá e faz aquela fumacinha. Então a fumaça atual das boates não é gelo seco mais, beleza? A melhor de gelo seco é aquela que tem na festa, que o cara pega uma pedrinha de gelo seco, embota e bota no teu copo. Aí ela vai sublimando lá embaixo e vai saindo bolinhas de fumacentas assim com a bebida. Parece que é uma bebida de bruxa assim. Aquela é a mais legal pra mim. E tu vê, tá difundida na bebida que a pessoa tá bebendo. E é super seguro beber aquilo, não vai morrer intoxicado, então é tranquilo. O que é gelo seco? Gás carbônico congelado. Aí vai sublimar e libera a fumacinha. Mas se engolir o gelo seco morre, né? Como é que é? Se engolir o gelo seco. Aí que tá, olha só. Tu teria que engolir uma quantidade enorme. Porque só de tu morder a pedrinha de gelo seco, já sai fumaça na tua boca na hora e ela já se desmancha, digamos. Certo? Depende também do tamanho. Se tu realmente pegar um monte de gelo seco e enfiar na boca da pessoa, vai ter queimaduras. Mas, por exemplo, vocês já viram a cozinha ortomolecular? Como é que é esse nome? Já viram? Cozinha ortomolecular. Um francês maluco inventou. Ele começou a pegar conhecimentos de física e química e usar na comida. Então ele vai lá e pega nitrogênio líquido, que está a menos de 194 graus, e faz uns biscoitinhos e mergulha no nitrogênio líquido e serve para o convidado. Claro que uma refeição nesse restaurante são mais de 1.000 euros. E a fila de espera são de meses. Só a nata da Europa visita o cara. E aí tu vai lá e tu pega esse negócio a menos 190 graus e bota na boca. E aí tu sai soltando fumaça pelo nariz, te afoga todo, dá uma sensação maluca. Mas tu vê, aí o cara criou pratos assim que usam inclusive gelo seco de certa forma para dar essas sensações. Claro que tu não pode exagerar, porque senão a pessoa pode realmente sofrer uma queimadurinha, né? O que é a queimadura por gelo? É porque a tua célula congelou e quando a água congela ela dilata. E aí explode aquela célulazinha. Aí aquela célulazinha vai morrer, vai ficar pretinha a mão naquela região, certo? Vai ter uma feridinha ali. Como é que é o nome desse negócio? Cozinha ortomolecular, eles têm chamado de cozinha ortomolecular. Faz, esse cara da França dá uns 10 anos, agora já tem até gente aqui em Santa Catarina fazendo restaurantes desse estilo. Bem legal. Quando eu tiver dinheiro eu vou visitar um desses. Agora vamos lá. Filé da aula é agora, hein? Ótimo. Se tu espremer gelo dentro do congelador, ele também pode derreter. Só que aí nós temos que ver em que temperatura o gelo está. Por isso que o diagrama de fase vai responder a tua pergunta. Galerinha, olha só. A maneira como a apostila mostra o diagrama de fases, eu particularmente não gosto. Porque ela primeiro faz tu pensar só na fusão ou só na ebulição. E eu acho que dá pra gente entender o diagrama de fases de uma vez só, usando uma máquina super moderna aqui no nosso laboratório. Então olha só, eu vou fazer um gráfico que relaciona pressão
qualquer. E eu vou usar uma máquina super moderna para fazer esse estudo. Essa máquina super moderna, ela só tem 2 botões. O botão da... Eu posso regular do jeito que eu quiser. Eu posso deixar pressão 0 ou pressão 1 milhão. Eu posso deixar a temperatura 0 Kelvin ou 1 bilhão de Kelvin. Para a direita aumenta, vê? Para a esquerda diminui. Tranquilo? Tá tranquilo que entendeu a máquina? Aqui tem um blindex de vidro. Nós podemos olhar para dentro da máquina o tempo inteiro. Vamos lá. Eu primeiro vou deixar bem frio. Vou deixar aqui na pressão atmosférica, perfeito? E agora aqui está lá a nossa substância. Já que está bem frio, ela está no estado... Então eu sei que para uma pressão atmosférica, vamos dizer que a pressão atmosférica é ali, por uma temperatura bem baixa, nessa situação ela encontra-se no estado e eu vou aumentar a temperatura. Está sólido. Então eu sei que aqui continua e eu aumento um pouquinho mais a temperatura e está sólido. Está sólido, beleza. Só que aí de repente eu aumento a temperatura e vejo um pedacinho derreter. Opa, essa temperatura é importante, eu vou marcar esse ponto onde começou a... E aí eu percebo logo depois de algum tempo que virou tudo uma pocinha d'água. Beleza? Pocinha d'água não, uma pocinha, né? Não é uma substância alienígena, nem sei qual é a substância. Aumentei a temperatura, continua no estado... Está no líquido então. Aumenta a temperatura, está no estado... E de repente eu aumento a temperatura e vejo... evaporando um pedacinho. Eu vou anotar essa temperatura. A partir dessa temperatura ocorreu a evaporação. Concorda comigo? Espero mais um pouquinho e vejo que ficou tudo no estado gasoso. Tranquilo até agora? Vocês concordam que fazendo essa análise eu descubro que nessa região o material é? Ali ele é e ali ele é. Só que eu tenho que fazer esse estudo não só para a pressão atmosférica, eu tenho que fazer esse estudo para outras pressões. Concordam comigo? Então, peraí. Congelou de novo. Tudo bem para vocês? E eu vou dar uma aumentadinha na pressão. Eu vou fazer esse estudo agora, sei lá, para 10 atm. Isso parece para 2. Não, é 10. Tudo bem? Bem, querido. Aumentou a temperatura. Está no estado sólido. Tu acha que vai passar para o estado líquido na mesma temperatura que antes? Não, a natureza não é assim. Tu percebe que ele muda de estado físico numa temperatura um pouquinho? Porque a pressão era maior, precisou de mais energia para as moléculas se separarem. Faz sentido? É assim que a maioria das substâncias funciona. Não acabou. Aumenta um pouquinho mais a temperatura, continua líquido, e de repente... Tu concorda que se eu repetir esse processo para várias pressões, depois é só brincar de ligar os pontos, que nem criança, beleza? O bacana é que para pressões menores, esse ponto onde vai para o estado líquido e depois para o estado, começam a se aproximar e chega uma hora que desaparece o estado líquido. Chega uma hora que a pressão é tão baixa que o estado líquido deixa de existir. A substância vai toda do estado sólido direto para o estado... E aí se tu brinca de liga ponto, cria-se na tua frente o diagrama. Caramba, como é fácil entender o diagrama de fases. É um gráfico que dependendo da pressão e da temperatura eu descubro em que estado físico a substância está. Não tem nada demais. Então olha só, se eu digo para ti, ó, a pressão é 10 e a temperatura é 200. Aí tu faz as pontilhadas e já que bateu ali, tu sabe que está no estado. Se tivesse batido aqui, ó, essa pressão e essa temperatura. Se tiver essa pressão e essa temperatura. Nada demais. Só que para a gente ficar fera em diagrama de fases, nós vamos ter que lembrar de alguns detalhes importantes. Ó, já que eu te mostrei a construção dele, deixa eu te mostrar a cara oficial do diagrama de fases para a maioria das substâncias. Para a grande imensa maioria das substâncias, o diagrama é esse. Qual é o estado? Sólido. Aqui, pequenininho. Líquido. E depois, aqui nessa região toda, gasoso. Na próxima aula, com calma, eu vou te mostrar que esse ponto é um ponto muito importante do diagrama, chamado de ponto triplo. Sabe por que esse ponto é chamado de triplo ou tríplice? Parabéns? Porque nessa temperatura e nessa pressão, a substância existe ao mesmo tempo no estado sólido. Tu imagina, cara, tu olhar pela janelinha do equipamento e de repente tu vê uma parte líquida,
uns pedacinhos sólidos e vaporzinho ainda, tudo ao mesmo tempo. É o famoso ponto triplo. Também vou te mostrar na próxima aula que essa é chamada de curva da sublimação, curva da fusão e curva da ebulição ou vaporização, beleza? E mais alguns detalhes. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até a próxima. Ó o preservativo, hein? Ó o preservativo, hein? Quero ver ninguém grávido, hein?